Queridos, graça e paz, nós estamos, nesses dias, mergulhando no livro de Gênesis e nós temos procurado pregar esses dias no livro de Gênesis, porque é um livro de histórias tão encantadoras, como eu falei agora há pouco em off, que seria um erro da minha parte, tendo a igreja toda lendo o livro de Gênesis, e eu pregar baseado em Colossenses, Mateus, etc. Então eu gostaria de chamar a sua atenção para dizer que estamos pregando no livro de Gênesis porque nós podemos tirar lições impressionantes desse livro, das histórias, dos personagens. Como, por exemplo, domingo passado pregamos sobre a mulher de Ló. Uma mensagem que você precisa assistir. Se não assistiu, ela está no nosso canal. Se você não ouviu, não assistiu. Antes dessa mulher de Ló, nós pregamos sobre o perigo de nossas escolhas. Que nós não podemos escolher pela aparência, pela boa aparência. E aí você vai encontrar outras mensagens também ainda no livro de Gênesis. Mas vamos lá, vamos ganhar tempo aqui. Hoje vamos falar sobre os erros que os pais nem os filhos devem cometer. E qual foi a inspiração para a gente pregar no livro de Gênesis esse tema? É a dramática e terrível, vamos dizer assim, a história da família de Isaac. Vocês, quando eu digo vocês, nós, estou me incluindo porque nós estamos lendo, e vocês já perceberam o tanto de coisas terríveis que aconteceram naquela família que nós podemos dizer de 4 pessoas. Isaac, Rebeca, Esaú e Jacó. Então, quando nós estudamos, baseado no livro de Gênesis, a história da família de Isaac, esposa e os 2 filhos, que eram gêmeos, nós podemos ver o tanto de erros que eles cometeram como os pais e também o tanto de erros que os irmãos cometeram como filhos. Ok? Então, é baseado na história de Isaac que nós vamos hoje à noite ver alguns erros que eu sou pai e sou filho, né? Eu sou pai e sou filho, sou irmão. Eu quero dizer que nós não temos o direito de cometer esses erros. Porque são erros muito graves quando eles são cometidos e as consequências podem ser muito desastrosas, como nós vamos ver aqui. Tá bom, queridos? Podemos aprender muito com esses erros e também conhecer as consequências deles. E eu quero começar mostrando os erros dos pais. Olha aí, ó. Vamos ver quais são os erros dos pais. Erros que os pais não devem cometer. O primeiro erro que os pais não podem cometer, e me parece que a dinâmica da mensagem vai ser que eu vou conseguir falar rápido, né? Bora lá. O primeiro erro que os pais não podem cometer é esse aí, ó. Praticar favoritismo entre os filhos. O que seria isso, pastor Isaías? É o pai mostrar, evidenciar que ele gosta mais de um do que do outro. Irmãos, isso é terrível. Essa atitude de favoritismo entre os filhos provoca traumas irreparáveis na vida de moças
e rapazes, e por que não dizer de homens e mulheres. Eu já vi homem chorar, meus irmãos, homem grande, homem forte, homem de 50 anos, eu já vi, sabe como? Com a mágoa do pai, com a mágoa da mãe, sabe por quê? Porque a mãe praticou o favoritismo em relação aos filhos. A mamãe mostrava que gostava mais dela do que dele, mais daquele do que daquela, mais daquele do que deste que está aqui. E isso, meus irmãos, causa terríveis consequências na alma da pessoa. E Jacó e Rebeca cometeram esse erro. Vamos consultar? Gênesis capítulo 25, versículo 27 e 28. Abra aí, por gentileza. Mantenha a sua Bíblia aberta nesses capítulos aí, tudo próximo, né? 25, 26, 27. Fica aí. Olha o que diz aí no versículo 26, 27 e 28. O que está escrito? Cresceram os meninos. Esaú saiu perito, caçador. Homem, em algumas versões diz que só sabia viver no campo. Você ouviu o que eu falei? Numa versão linguagem de hoje diz, e Esaú só sabia viver no campo. No campo aqui, fora de casa. Ganhava o mundo. Ele ganhava o mundo. Homem do campo. Jacó, porém, era um homem pacato, habitava em tendas. Na linguagem de hoje diz, só sabia viver dentro de casa. Só sabia viver dentro de casa. Ou seja, ele era preguiçoso. Ele gostava de passar o dia dentro de casa. E não fazia nada. Ok? Versículo 28. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava de suas caças, ou de das suas caçadas, né? Rebeca, porém, amava Jacó. Ei, diante do que eu falei, você já percebeu por que Rebeca amava Jacó, não é? Era o que fazia os recados dela, os mandados dela. Porque onde é que estava Jacó? Como diz no Maranhão, Jacó estava sempre debaixo da saia da mãe. Não é assim? Jacó era o filhinho queridinho. Quando Rebeca, sentada numa cadeira, dizia assim, Jacó, traz um copo d'água para mim. Quem é que levava água para ela? O Jacó. Porque Jacó não saía de casa. Passava o dia todinho em casa. Agora, Isaque, já cansado, porque já estava velho, de quem ele gostava? De Esaú. Porque Esaú passava o dia no mundo. Passava o dia no mundo e trazia uma caça. E o pai gostava de comer essas caças. Irmãos, vocês vão ver claramente no futuro, mais adiante, que eles criaram uma rixa. Esses irmãos, eles se tornaram inimigos. E a mãe era por Jacó e não pelo Esaú. E como eu disse que são erros que nós pais não podemos cometer, certamente eu estou falando para alguém que viveu isso na pele. Mas a palavra de Deus, ela é usada para nos trazer cura. Olha, se tem alguém me ouvindo, se tem alguém aqui na igreja hoje que sentiu isso na pele, viveu isso em casa, eu quero declarar cura na tua vida, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Você que me assiste pelo canal, olha, eu quero dizer para você que Deus pode trazer essa cura.
O seu pai pode ter amado mais o teu irmão ou a tua irmã do que você. Mas ele pode trazer a cura no teu coração hoje à noite ou na hora que você ouvir essa mensagem. É um erro que os pais não podem cometer. É ter preferência pelos filhos. Ainda que tenha, porque nós não somos de ferro, né? Nós podemos dizer, esse aqui é melhor. Ele cuida mais bem de mim, ele me atende mais. Você não pode fazer com que isso seja uma coisa tão evidente que vá traumatizar o outro. Que vá traumatizar o outro. E aí, eu vou chegar nos filhos. Lembra que o tema da mensagem é erro dos pais e erro dos filhos. Por enquanto, como eu estou tratando dos pais, você é inteligente, já vai aprendendo aí que você, como pai ou como mãe, não pode cometer esse erro. Mesmo que você seja solteiro ou que seja casado e não tenha filhos. Vá aprendendo para não cometer esse erro, tá bom? Muito bem. Vamos agora para o segundo. Olha aí o segundo, ó. Não, pode, o segundo está lá ainda. Ó. Tramar ou trair a confiança do seu cônjuge e dos filhos. Onde é que nós percebemos essa verdade aí? No capítulo 27, bora lá? Muita atenção, que aí eu termino rápido. Ó, 27, versículo de 5 a 10, de Gênesis, tá, pessoal? Capítulo 27, versículo de 5 em diante. Olha aí, ó. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e fazer o almoço do pai, né? Vocês que leram conhecem a história. Irmãos, versículo 6. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho, ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim. Aí ela contou a história, né? Traz uma caça e faz uma comida saborosa para que eu coma e depois eu te abençoe diante de Deus, antes que eu morra. Aí o versículo 8. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que eu te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-las a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. Irmãos, aqui foi a trama da mãe e do filho. Traindo o quê? Traindo o quê? A confiança do seu cônjuge, do seu marido. Irmãos, que cena terrível, né? Ela ficou assim, de trás da porta. Quando o Isaque pediu para o Esaú buscar a caça no campo, que ele ia caçar ainda, ele ainda ia caçar, trazer a caça, fazer a comida para ele, porque ele gostava. Meus irmãos, a Rebeca foi lá e disse, eu já sei, a bênção não vai ser para Esaú, não. A bênção vai ser para tu, meu filho Jacó. Meu querido, meu queridinho, vai ser para você. Vamos, bora lá, faz o que eu estou te mandando. Vai lá no rebanho, pega 2 cabritos, corre, traz aqui para mim. Eu vou matar esses cabritos e vou fazer uma comida para o teu pai e tu vai levar para ele. E ele vai te abençoar. Porque Jacó nessa época Isaque nessa época já estava cego. Já estava cego. Ele não via mais. Ele não via mais. Ele só fazia assim, Ele apalpava, né? Ele conhecia a voz, né? Ele pegava. Meus irmãos, moral da história. Nós temos aqui um caso de um cônjuge, ou seja, a esposa, traindo a confiança do esposo. E o pior, ensinando o filho, irmãos,
a ser enganador, a mentira. Olha, escuta isso aqui, o que eu escrevi aqui, ó. Esse tipo de atitude em um lar, em uma casa, em um casamento, em uma família, provoca traumas emocionais, provoca divórcios, brigas, mortes, escândalos e muitas surpresas desagradáveis. Mentiras sempre trazem grandes prejuízos, especialmente no contexto familiar. Eu vou lhe dizer uma coisa aqui, ó, na tua casa tem que ser lugar da verdade. Olha, se um lar, se um homem, uma mulher quiser que o seu lar seja um lar forte, abençoado por Deus, não deixa a mentira entrar lá. Não deixa a mentira fazer ninho de cobra lá na tua casa. Não deixe. Tem que ser falado a verdade. Esposa não tem que tramar contra o marido, trair a sua confiança. Marido não pode trair a confiança da esposa. Porque isso causa, meus irmãos, tantos traumas, tantos problemas, tantas coisas desagradáveis. Lembro-me de uma historinha de um homem rico aqui na cidade. Um pedreiro que trabalhava em sua casa, quando descobriu algo errado da esposa, ele é um homem muito rico. Aquele homem desesperado começou a entrar na sua casa, ele começou a quebrar as coisas, irmãos, dentro da sua casa. Ele começou a quebrar as coisas. Este homem estava trabalhando na casa dele como pedreiro e presenciou exatamente o momento em que ele entra em casa, porque descobriu algo errado da sua esposa. Irmãos, isso é tão terrível, irmãos. Tão terrível. Rebeca traiu o esposo, a confiança do esposo, quando ela maquinou uma mentira, juntamente com o seu filho. E lá na frente, nós vamos tratar dessa questão da cumplicidade. Vamos agora para o terceiro, pode mudar o slide. Olha aí, ó. Estou falando dos erros que os pais podem cometer, correto? O terceiro erro que os pais não devem cometer em relação, no contexto familiar, é não vigiar o comportamento ou ser negligente na educação dos filhos. Nós vamos perceber, abra sua Bíblia bem aí, no capítulo 25, versículo 27. Cresceram os meninos, 25, 27 mesmo. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, porém, homem do campo, Jacó, porém, homem pacato, que habitava em tendas. Quando nós lemos lá no começo, no início da mensagem, nós mostramos esse versículo na linguagem de hoje, que diz exatamente como era o comportamento deles. Esaú foi um homem que cresceu sem responsabilidades. Qual era a ocupação dele durante o dia? Passar o dia no mundo. Não tinha responsabilidade em casa. Andava no mundo. De onde é que tu vem? Para onde foi que tu foi? Onde é que tu estava? Eu estava por aí. Eu posso imaginar que Esaú, por causa desse comportamento dele, de andar pelo mundo, ele passava de dia sem vir em casa. Ele passava mais de um dia no mundo, caçando. E Jacó? O que Jacó fazia? Ficava o dia deitado, em casa. Eu li uma versão que diz que ele habitava nas tendas, gostava de ficar nas tendas. Ou seja,
deitado. Se fosse hoje, o que Jacó faria hoje? Ficaria no videogame o dia todinho, no WhatsApp, no computador. Vai trabalhar, menino. Ah, mamãe, deixa de pegar no meu pé. Vai aprender uma profissão, meu filho. Ah, mamãe, a senhora me perturba demais. Esaú chegava. Esaú, onde foi? Onde você estava? O que foi que você fez? Ah, mamãe. Ah, papai, você está pegando no meu pé. Eu estava por aí. Aí, possivelmente, Isaac dizia assim para Esaú: Esaú, tu não tem futuro não, rapaz. Essa tua vida não tem futuro. Irmãos, sabe o que nós aprendemos com isso, irmãos? Que Isaac e Rebeca, eles foram tanto quanto negligentes com a educação dos filhos. E olha, pelo o que a gente percebe deles, assim, a índole deles, eles não foram trabalhados espiritualmente. Eu conheci agora, recentemente, um pastor que o filho dele fez concurso para delegado e passou. E o chefe dele disse assim: eu quero conhecer teu pai, eu quero conhecer a tua mãe. Para esse irmão, ele é irmão, uma pessoa muito dedicada, ele é crente, fiel a Deus, ele é muito dedicado. E você sabe o que foi que o chefe dele disse assim? Eu quero conhecer a tua mãe, eu vou viajar até a cidade de vocês, no Piauí, e eu vou conhecer o teu pai e a tua mãe, eu quero conversar com eles. Aí um dia ele ficou curioso e disse: por que o senhor quer conversar com minha mãe, quer conversar com meu pai? Ele disse: olha, eu não conheço um homem tão educado e espiritual como você. O chefe do setor de polícia, lá, que era o chefe dele no setor, disse que queria conhecer os pais dele, porque ele era um delegado diferente. Ele era um homem polido, ele era um homem educado, ele era um homem assim, de caráter. E ele disse: eu quero conhecer teus pais, eu quero conversar com eles. Olha, irmãos, quando você vai para Jacó, quando você vai estudar Jacó e Esaú, a gente percebe que eles eram ásperos. Em outras palavras, eles eram homens um tanto quanto ariscos, ásperos. Eles não eram homens doces, pessoas amáveis. Eles eram aquele tipo meio que grosseiro. Jacó era enganador, nós vimos isso. Esaú era metido a valentão. Jacó tinha muito medo de Esaú, meu irmão. Eles eram gêmeos. Mas Jacó morria de medo do irmão, porque via o irmão. O irmão inspirava medo. E nós vimos o que foi que eles fizeram. Eles eram birrentos. Vamos lá chegar lá, né? Então, como eu não quero demorar muito, então eu vou me apressar, não vou entrar em tantos detalhes. Mas olha, os pais precisam ser cuidadosos, sábios, preventivos na educação dos filhos. Quem pode dizer amém? Eles criaram os filhos muito soltos, não se preocuparam em tratar ou trabalhar o caráter dos filhos quando eles eram ainda crianças ou menores de idade. Pais omissos pagarão caro e ainda contribuem para o surgimento de pessoas perversas na sociedade. Hoje, eu não sei se vocês viram aquelas barbaridades sobre torcida. Quem foi que viu?
alguma coisa assim. Vocês viram? As barbaridades que um olho humano não podia ver, não devia ver. De pessoas que se dizem cidadãos, fazer com outro ser humano o que aconteceu. Irmãos, olha, nós precisamos cuidar bem da educação dos nossos filhos, do caráter, para que sejam meninos e meninas doces, amáveis, que sejam, sim, sérios, honestos, positivos, que sejam homens de fibra, mulheres de coragem, mas que nós também ensinemos a eles a serem amáveis. Tem muito brutos por aí. Ignorantes, raivosos, temperamentais, doentes. Isso é muito triste, irmãos, a nossa sociedade. Vamos fechar essa primeira parte com chave de ouro. Olha aí, ó. O quarto erro dos pais é ser cúmplice ou ensinar, induzir e motivar os próprios filhos ao erro. Onde está essa história? No capítulo 27, versículo 13. Olha aí o versículo 13, quando diz: respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim, meu filho, essa maldição. Atende somente o que eu te digo, vai e traze-mos. Ou seja, ela está dizendo, porque Jacó disse assim: mamãe, o que a senhora está mandando eu fazer é uma coisa muito grave, mamãe. Mamãe, o que a senhora está pedindo para a gente enganar o papai é muito grave. Ela disse: meu filho, deixa de besteira. Conversa. Vá lá e faça logo o que eu estou mandando. E olha, não se preocupe não. Que se tiver maldição, que caia sobre mim. E eu assumo. Você está vendo, irmãos? Olha, aí ela induz o filho a cometer um erro. E ela se torna também cúmplice do filho. O filho se cúmplice dela. E aí ela induz o menino a errar. Ela motiva o filho a errar. E, meus irmãos, nós vimos que Jacó ficou temeroso. E se o papai descobrir? E se o papai descobrir o erro? E se o papai descobrir a mentira? Ela disse: não te preocupas, eu assumo, eu estou pronta. Irmãos, que coisa, né? Olha, um pai que se torna cúmplice, uma mãe que se torna cúmplice do erro de um filho, ela perdeu a autoridade. Ele perdeu a autoridade. Porque o pai e a mãe têm que ser o referencial para o filho de honestidade. Tem que ser um referencial de vida íntegra. Irmãos, eu sempre digo que nós pastores, nós crentes, nós temos muitas razões para não decepcionar as pessoas. Você já imaginou quantos colegas pastores eu tenho? Eu não quero decepcioná-los. Você já pensou, você descobriu uma coisa feia do seu pastor? Que tristeza. Você não merece eu lhe dar essa tristeza. Você confia em mim, não é verdade? Você confia em mim como seu pastor. Eu não vou trair vocês. Eu tenho muito cuidado. O pastor Isaías fez isso. Não, eu vou cuidar, pessoal. Eu vou zelar para que eu viva aquilo que eu estou pregando, para que eu seja o homem de Deus aprovado diante de Deus e de vocês. Agora, tem uma pessoa que eu sou muito mais preocupado. Aliás, tem 3 pessoas que eu sou muito mais preocupado. É a minha esposa e os meus 2 filhos.
Eu não quero que ele se decepcione com o pai. E nem a minha esposa com seu marido. Olha, ei, você não pode errar. Você não pode se dar o luxo de errar, sabe por quê? Porque tem gente olhando para você. Zele por uma vida digna diante de Deus. E aqui nós encontramos a mãe errando, traindo o esposo, traindo o filho, porque ela estava traindo Esaú. Você vê que Esaú chora depois. Esaú chora. E quando ele sabe que foi a trama ali, ele decide uma coisa. Já eu vou tocar, não é? Porque foi muito forte o que fizeram com ele, irmãos. Foi muito duro o que fizeram com ele. Então os pais não podem fazer isso aí, tá bom, pessoal? Tem uma frase que diz assim: o fim não justifica os meios. A gente não pode fazer qualquer coisa para alcançar o que a gente quer. Não é certo. O fim não justifica os meios. Lembre dessa frase. Eu não posso fazer qualquer coisa que eu acho que eu consigo fazer só para conseguir o que eu quero. Eu só posso fazer o que é lícito, o que é legal e o que é certo. Eu posso ouvir um amém? Pessoal, não me diga se não tem muitos detalhes, mas vamos avançar. Olha aí, agora nós vamos correr nos erros que os filhos não podem cometer. Então, muito bem. Número 1. Os filhos não podem viver uma vida sem responsabilidade ou sem trabalho. Não ser responsável ou não querer assumir responsabilidade. Irmãos, será que essa verdade aí, esse erro, melhor dizendo, não é muito comum em nossos dias? O que tem de filhos preguiçosos, que não fazem nada, não ajudam os pais, não assumem responsabilidades, não cresceram, são mimados. Irmãos, os pais não devem prevaricar nessa área, para não criarem filhos, olha aí, sem responsabilidade. Você lembra de novo, 25, 27. O que Jacó fazia? Passava o dia em casa, deitado, dormindo, de um lugar para o outro dentro de casa. O que Esaú fazia? Passava o dia no mundo, sem querer assumir responsabilidade. Só caçando, desocupado, tinha tempo para tudo. Os pais não devem cometer o erro deixando de dar a ocupação e responsabilidade para os filhos, ainda pequenos. E aqui convém dizer que eu não estou dizendo que o pai jamais deve tirar o filho da escola. Não. Eu sou a favor de que a criança estude, de que os pais se envolvam no estudo dos filhos, na educação dos filhos, venha investir tudo que for possível, mas também aprenda a dar responsabilidade para os filhos, ensiná-los a fazer as coisas, a ver o preço das coisas, a entender as coisas, saber o quanto custa uma semana de supermercado, quanto se paga na hora de fazer as compras, ajudar em casa, nas tarefas de casa, fazer alguma coisa. Irmãos, tem tanto pai que não prepara os filhos para a vida, irmãos. O menino cresce mimado, não sabe levantar um peso. A moça cresce, não sabe fazer uma comida,
não sabe cuidar de uma casa, não sabe limpar uma casa. Você imagina no que isso vai dar no futuro? Isso é muito perigoso. Uma moça que cresce sem saber das coisas, sem saber fazer as coisas em casa. Um homem que não aprende a ter responsabilidade, a ser duro, a ser corajoso, a enfrentar a vida. Você acha que ele vai ser o quê? Um bom marido? Uma boa esposa no futuro? Não, não vai ser não. Bora lá. Número 2. Para a gente encurtar o número de slides, eu coloquei 2 verdades no mesmo slide, né? Olha aí, ó. Ser oportunista e tirar erradamente vantagens em cima dos seus irmãos. Olha, Jacó, ele era maquiavélico. Na hora que ele teve a oportunidade de enganar o irmão dele, ele enganou, tirou proveito e etc. Gênesis 25, 31. Gênesis 25, 31. O que que diz aí, ó? Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Meu irmão, na hora que Esaú pediu comida para Jacó, Jacó disse, epa, espera aí. Eu te dou, mas passa para mim o teu direito de filho mais velho. Eu te dou, mas tu tem que fazer um compromisso aqui. Tu tem que fazer um juramento que tu vai me dar o teu direito de filho mais velho. Irmãos, Jacó, ele se aproveitou. O irmão Esaú chegou cansado, com fome, estava exaustos, enfraquecido, faminto. Quando ele chegou em casa, ele sente, irmãos, aquele ensopado, aquele cheiro gostoso de uma comida que ele havia feito. Ele aspirou o cheiro. Quando ele sentiu o cheiro, ele disse, Jacó, me dá um pouco dessa comida, Jacó, que eu estou morto de fome, estou cansado. Jacó disse, não é assim não. Irmãos, que esperteza de um irmão para com o outro. Irmãos, nós temos que ter cuidado. Faltou em Jacó bondade, docilidade, generosidade, amabilidade, irmandade para com seu irmão Esaú. Jacó não pediu algo insignificante, não. Esse direito de filho mais velho era algo muito grande, era algo inestimável, o valor era muito imenso. Não devemos nos aproveitar dos outros em momentos difíceis, de crises ou de fragilidade. Tem gente que se acredita, ou tem gente que se aproveita do outro quando o outro está passando por uma crise. Uma vez eu disse isso para um homem, que eu vou dizer aqui agora, que ele ficou assim. Eu percebi que ele ficou todo sem jeito. Sabe por que ele disse? Meu amigo, eu gosto de comprar moto. É quando eu vejo o cabra aperreado. Eu guardo dinheiro para comprar um carro quando eu vejo o camarada desesperado querendo vender. Eu vou lá e digo assim, ó, te dou tanto. Eu gosto de comprar casa, eu fico analisando. Eu gosto de comprar casa quando eu vejo que a pessoa está muito desesperada para vender e eu boto o valor, ó, lá embaixo. Eu disse, meu amigo, você pode até ter ganhado alguma coisa, mas eu quero te dizer que a tua forma de agir é errada aos olhos de Deus. É uma forma amaldiçoada. Ele ficou todo sem jeito. Eu disse assim para ele, olha, meu amigo, nunca queira comprar as coisas de alguém quando elas estão aperreadas, elas estão apertadas financeiramente. Não queira, porque não é bênção para a tua vida. Ele ficou todo sem jeito.
Olha, ei, não cometa esse erro de querer se aproveitar da fragilidade dos outros. Isso é errado aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus. Olha aí, terceiro. O terceiro erro dos filhos, não é? Enganar os pais ou os irmãos dispensa maiores comentários, não é? Porque nós já vimos que Jacó enganou o seu pai, não é? E também enganou o seu irmão. Então, essa verdade está muito, assim, visível na história de Jacó e de Esaú, correto? Ele enganou o seu pai e a sua mãe, e o seu irmão Esaú. Ele fez isso em conluio com a sua mãe. E você sabe o que foi que aconteceu? Depois desse erro de Jacó, ele sofreu amargamente. Ele sofreu. Olha, ele sofreu as consequências do ato dele. Ele precisou fugir de Esaú, porque Esaú queria matá-lo. Esaú estava possuído por um ódio mortal. Queria se vingar. Jacó, quando ele foi para a casa do tio dele, que era tio e sogro, ele foi enganado 10 vezes. Sabia disso? Ele foi enganado 10 vezes, irmãos. 10 vezes Labão enganou ele. Ei, quem planta, colhe. Aquilo que a pessoa planta, ele vai colher, meus irmãos. Jacó cometeu esse erro, mas ele pagou caro. Número 4, ser negligente ou desprezar coisas importantes. Sabe o que foi esse erro aí? Eu agora estou só comentando, né, por causa do tempo. Olha, esse erro aí foi quando ele vendeu o direito de primogenitura, que era o direito de filho mais velho, por um prato de comida. Irmãos, Jacó se aproveitou, mas Esaú foi muito besta, rapaz. Quando, estou querendo aqui uma coisa que parece um prato, né? Quando ele recebeu um prato de sopa, de lentilhas. E ele deu um direito dele que era tão importante, irmãos. Por um prato de comida. E eu quero citar aqui o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 16 e 17, que diz que ninguém seja como Esaú, profano e imoral, que vendeu um direito por causa de um prato de comida. Olha o que a Bíblia está dizendo, irmãos. Está lá em Hebreus 12. Está dizendo que no meio da igreja de Jesus Cristo não haja pessoas imorais. Como Esaú, que vendeu uma coisa tão importante por causa de um pratinho, irmãos, de comida. Sabe o que quer dizer isso? Hoje muita gente peca por causa de nada. Tem muita gente saindo da igreja por causa de nada. Tem muita gente que ele deixa de obedecer a Jesus por causa de uma besteira. Eu vou sair da igreja. Eu não estou feliz, não. O que foi que houve? O irmão não falou comigo. Não sei o quê. Ora, eu estava até indo bem, mas eu fui tentado. Tem gente que diz assim: olha, não venda a tua espiritualidade. Não deixe as coisas importantes sair da tua vida por causa de besteiras. De jeito nenhum a gente pode deixar, ainda mais por besteira. Irmãos, é por isso que a Bíblia diz assim,
guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Diz para ninguém que nós devemos guardar o que temos, para que nós não venhamos perder a nossa coroa. Isso é muito importante. Bem, tem mais detalhes, mas ficou claro, não ficou? Que a gente não pode negligenciar, né? Olha aí, o último slide. Ou 5 e 6, ó. Não honrar os pais, nem seguir os seus bons exemplos. E aí eu coloquei os 3 pontinhos aí, para dizer o seguinte para os irmãos, né? Que quando eu falo honrar os pais e seguir os seus bons exemplos, eu estou me referindo especialmente a casamento. Você lembra com quem foi que Esaú casou? Quem é que lembra? Lembra, não foi? Ele disse assim, ele sabia que Isaac não queria que ele casasse, que os filhos dele casassem com as mulheres cananeias. Sabe o que Esaú fez? Esaú foi e casou com 2. Logo. Esaú era birrento. Esaú era birrento. Ele não honrou os pais. E olha, queridos, a Bíblia diz que Rebeca disse assim, essas noras que eu tenho é a maior tristeza da minha vida. Capítulo 28, versículos 6 e 9. Ó, as noras de Rebeca, as noras de Isaac, era uma tristeza para eles. Porque Esaú casou com essas mulheres cananeias. Especialmente aí deixa eu ler aqui, 27:41, o que diz? 27:41. 27:41 diz o quê? 26, 34 e 35. 26, 34 e 35. Ó. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beri, Eteu, e Basamate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Está vendo? Terrível, né? Olha, pessoal, Esaú não honrou o pai. Eu sei que tem hora que o filho não consegue agradar os pais. Eu sei. Ei. Nem todas as vezes os filhos agradam os pais. Mas você sabe qual é a lição que fica? Os filhos têm que procurar honrar e agradar os pais. Porque isso é bênção. Filha que diz assim, eu sei do que sei da minha vida, papai e mamãe não mandam em mim. O filho que diz assim, eu lá quero saber da vontade do papai e da vontade da mamãe. Esse filho, ele não está agindo corretamente. E aí, pessoal, a gente poderia ler mais, né? Mas vamos terminar. Tramar e odiar os seus irmãos. Eu estou falando do ódio de Esaú. Esaú disse que iria se vingar. E ele planejou o mal contra o irmão dele. Ainda bem que Deus não deixou. Deus não deixou. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 14 e 15, diz que nós não devemos odiar o nosso irmão. Porque aquele que odeia o seu irmão é assassino. É muito forte, né, irmãos? É assassino. Então, queridos, que Deus nos abençoe. Amém? Quero que você compartilhe essa mensagem com seus irmãos, com seus amigos, se inscreva no canal. E olha aí a nossa conclusão. Olha aí a nossa conclusão. Os pais devem fazer isso aqui, meus irmãos. Ei, eu peço encarecidamente, você pai, você mamãe, faça uma coisa. Ensine a palavra de Deus aos seus filhos. Pastor, o senhor faz isso na sua casa? Faço.
Irmãos, todos os dias lá em casa, nós fazemos orações, almoçamos na mesa, jantamos na mesa, somente quando não é possível mesmo, mas em regra, é raro o dia que não dá certo isso. Geralmente estamos os 4 na mesa. Geralmente. Fazemos jogo de cintura, mas estamos na mesa juntos. Tem dia que não dá, não posso, mas na maioria das vezes dá. Todos os dias eu leio a Bíblia com meus filhos. Explico. Falo. Fazemos o que nós chamamos de culto doméstico. Papai, ensine a Bíblia para a sua família. Mamãe, ensine a Bíblia. E filhos, guardem os ensinamentos da palavra de Deus. E você será uma pessoa bem-sucedida, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Um forte abraço. Foi longa a mensagem, né? Glória a Deus. Deus abençoe.